Bonsoir tout le monde, nous espérons que ou bien et nous vous déjà bienvenue avec cours portugais online portugais para todos. Donc, et quittez dans les commentaires qui côté web suivre vidéo ça. Est-ce que c'est São Paulo? Est-ce que c'est Santa Catarina? Est-ce que c'est Brasilia? Est-ce que c'est Chapecó? Est-ce que c'est Rio Grande do Sul? Qualquer se for seu estado, entendeu? Pessoal, pas oublier, non pas moins, c'est portugais para todos. Eh bien, je ne veux dire, c'est un grand plaisir et un réel plaisir pour nous porter contenu ça pour journée jeudi qui est très très important. Eh bien, pendant ce temps, on fait ça. Pendant que vous regardez la vidéo, donc si vous sentez bien que le travail là est intéressant, ça va faire abonner avec channel côté vous regarder vidéo ça ou bien page côté vous regarder vidéo ça et puis vous like li ou quitter un commentaire donc pour que nous capables continuer faire travail là pour de manière à ce que vous même ou capable toujours joindre contenu dans page ou bien dans channel côté vous regarder vidéo ça. Eh bien, grand bagage qu'on a demandé pour faire, partager vidéo ça, ou même qui à peine vient Brésil, eh bien, nous venons parler avec vous, je ne dis nous allons parler trois portugais. Donc, nous allons aller exactement enseigner, donc, une série de bagages au besoin qu'on ait de Brésil ou bien de la langue portugaise. Eh bien, déjà, bienvenue, à bon entendeur, salut. Eh bien, venez avec moi, nous allons aller exactement montrer une série de contenus journée jeudi, nous pensons bien que ou après. Eh bien, regardez chasse et puis chita en nous parler de português. Português, tá bom? Então, gente, vamos lá, vamos falar do português do Brasil. A primeira coisa que eu vou falar para vocês aqui, tá? Vou falar da letra R. A letra R em português, que c'est la lettre R. Lettre R en portugais, donc il y a plein de monde qui a une difficulté pour prononcer la lettre R. Par exemple, meu nome é Rogenel. Rogenel. Em francês é Rogenel. Tá bom? Então, essa letra aí acaba virar uma dificuldade, acaba dando dificuldade para muitos estrangeiros aqui no Brasil. Então, você vai aprender a falar comigo essa letra R. R, tá bom? R, não é L não, é R. A letra é R. Vamos falar R, tá? Então, essa aí é a primeira coisa que você já aprendeu no nosso vídeo. Você já aprendeu essa letra aí. Então, clique, deixa seu like, compartilhar esse conteúdo se você acha que vai ser bacana e top demais. A segunda coisa que a gente vai tentar falar para você nesse vídeo, realmente a gente vai falar dos vocabulários, tem uns nomes, uns substantivos em português que nós estrangeiros nós pronunciamos tipo errado. Por exemplo, il y a un pile mot qui termine en O en portugais. Par exemple, lorsque nous avons le mot atacado, nós digamos assim atacado. Nós temos barato, nós digamos barata. Isso aí não é, entendeu? Em português, todas as letras se pronunciam. Então, nós temos que pronunciar letra por letra. Não tem uma letra, a gente não tem que engolir uma letra e deixar o som para fora ou para dentro. A gente tem que soltar o som. Por exemplo, a gente tem barato, não é barata. A gente tem atacado, não é atacado. A gente tem, por exemplo, madrugada, não é madrugada, tá? Então, faut que nous pas mélanger moyo, Jean, nous joignons, faut que nous pas sortir Jean, nous joignons. Et moi, je connais bien que nous-mêmes qui Brésil, déjà, nous parlons portugais. Mais le problème qui s'est posé, donc, moi, je toujours dit, donc, pour qui ça, nous avons 4-5 ans au Brésil, donc, un pile vocabulaire, il y a qui tellement riche en vocabulaire, riche en vocabulaire passé, mais là pour parler, là pour converser, pour communiquer, c'est un autre bagaille différent. Eh bien, c'est peut-être ça, au besoin parler, au besoin pratiquer le portugais. Donc, si vous pas pratiquer portugais, vous pas capable de converser en portugais. C'est ça qui fait vocabulaire. Par exemple, si vous dites panel, vous dites chaudière. Si vous dites, par exemple, si vous dites limon, vous dites citron. Vous dites tomate, vous dites tomate. Quel que soit le vocabulaire ou sorti ou bien ou parler de ou parler ou bien on dit moun connaît. Par exemple, vous dites ou dites un, ou dites deux, vous dites deux. Donc, quel que soit ce dit moun le dit, mais quand il s'agit de parler en portugais, ça libère un problème à la tête. Eh bien, pour l'instant, ou bien avec nous, donc ça va terminer. Porque a gente está aqui para conversar em português, em francês e em crioulo. Você que já chegou recentemente no Brasil, já falei para você, bem-vindo ao Brasil, bem-vindo ao português, tá? Achei que esse conteúdo vai ser bacana, top para todos nós haitianos que estamos aqui
em Brasil, que estamos aqui procurando oportunidade, estudando, trabalhando, tudo aquilo tal. Então, bora lá para frente, pessoal. Pessoal, eu venho, por exemplo, fazer uma coisa aqui que nem sempre dá para fazer. A gente vai tentar falar dessas coisas e depois para entrar no assunto. Por exemplo, eu já vi muitas pessoas dizem assim: mais grande, tu sabe que a palavra mais grande não existe em português, é maior, entendeu? Mais grande, plus grand, donc plus grand ou plus grande, donc em português a gente não fala mais grande. Por exemplo, para fazer uma comparação, a gente não usa essa palavra mais grande, a gente usa maior. Por exemplo, eu sou maior. Tal coisa é maior, tal coisa é maior, entendeu? Mas não pode falar tal coisa é mais grande do que a outra. Não tem isso aí em português. Aí se vira aí, não fala isso aí. Se você fala aí, talvez vai entender. O brasileiro vai entender, qualquer pessoa vai entender, mas vai ver que você cometeu um grande erro, tá? Eu espero que vocês não vão cometer mais esse erro comigo, porque a gente não fala mais grande, a gente fala maior, maior, entendeu? Aprende comigo, maior, mais grande, não fala em português, a gente fala maior. Então, se eu quero dizer que eu sou mais velho, né? Se moi je dire que moi plus vieux, ou bien moi plus grand que o mundo, eu não posso usar essa palavra maior, o mais grande, não posso. Em português, geralmente, a palavra é essa. E a expressão é mais velho ou mais velha. Por exemplo, eu sou mais velho da minha família. Isso significa que eu sou o maior, entendeu? Eu sou maior, eu sou maior, eu tenho uma idade maior, entendeu? Nisso aí, nesse sentido, a gente tem que falar mais velho, a expressão é mais velho, não é eu sou maior, entendeu? Não é ser maior. Ser maior é outra coisa, entendeu? A gente tem que falar e ter que usar essa expressão que é ser velho ou bien ser velha. Eu sou mais velho do que você, tá? E moins plus vieux passou, moins plus grand passou. E bien, gente, tem também uma questão que acaba dando problema para nós haitianos que estamos aqui em Brasil. Muitas vezes a gente acaba de confundir essa palavra saudade e saúde. A saúde é santé. Todas as palavras que terminam com di em português, em francês, geralmente essas palavras terminam com T-E accent aigu. Então, saudade, c'est santé. Por exemplo, a gente tem liberdade, a liberdade é liberté. Igualdade é égalité. A gente tem maternidade, que é maternité. Paternidade, que é paternité. Então, veja aí, aprende comigo, tá bom? E mais coisa que a gente tem, na língua portuguesa, a gente sabe muito bem que saúde e saudade, muitas pessoas que acabam de chegar no Brasil confundem essa palavra, pessoal. Não é. Por exemplo, lá eu senti o mundo que o mundo pode depuis quelque temps, c'est saúde, c'est saudade. O mundo pode depuis quelque temps, c'est saudade. Mais o mundo, par exemple, qui malade, il y a un monde qui malade ou bien il y a un monde qui est en bonne santé. Donc là, on voulait parler de la santé, on dit saúde, tá? Então, pessoal, bora lá. A gente vai tornar a nossa câmera aí, na nossa lousa ou no nosso quadro. A gente vai para frente para ensinar vocês o português do jeito certo. Então, por isso, eu peço a todos vocês, se inscrevem no canal, inscrevez na channel là. Donc, partagez a vidéo, quittez like et puis comme ça, on a fait travail là pour comme il convient. Maintenant, allons voir. En portugais, il y a deux verbes qui sont très importants. Bon, on parlait des trois verbes. Donc, il y a trois verbes qui sont très importants. Qui c'est le verbe ser, le verbe estar et le verbe tel. Donc, nous avons le verbe ser et le verbe estar. Donc, deux verbes, ça y est, traduit le même verbe en français, qui c'est le verbe être. Donc, le verbe être, par exemple, le verbe ser et le verbe estar, en portugais, il traduit le même bagaille en français. Eh bien, on a loi exactement qui différence il gagne entre le verbe ser et le verbe estar. Donc, le verbe ser, il dit non bien que, donc c'est un verbe utilisé pour désigner, ou bien, un état permanent, un bagaille qui pas passer du jour au lendemain. Or, le verbe estar, c'est le cas contraire, ça veut dire c'est un verbe utilisé pour les, il y a parlé d'un bagaille qui est capable de passer dans un badge, par exemple, un bagaille qui passager. Donc, voyons. Avant tout, allons conjuguer le verbe estar au présent de l'indicatif. Donc, vous y êtes? Allez avec moi. Bon, moi, je ne vais pas écrire sur le tableau, moi, je ne vais pas faire un pile bagage parce que
Moi, je connais bien qu'en pile dans nous, donc le problème nous gagnons, nous avons un problème son. Eh bien, allez, eu estou, vamos lá, eu estou, você está, ele está, ela está, a gente está, nós estamos, vocês estão, eles estão, elas estão. Isso aí é a conjugação do verbo estar. Então, a gente vai conjugar agora o verbo ser. O verbo ser, o presente indicativo em português, a gente tem eu sou, você é, ele é, ela é, a gente é, nós somos, vocês são, eles são, elas são, tá? Mas, como eu falei, a diferença que existe entre o verbo ser e o verbo estar é isso. O verbo ser, a gente usa o verbo ser para falar de uma coisa que vai durar, que o tempo, a partir de hoje ou amanhã, que se muda. Não é assim. A gente usa o verbo ser para determinar ou para falar de uma coisa que vai durar o tempo, mesmo o tempo passa, que vai ficar. Por exemplo, eu sou médico, ou bem, eu sou professor, tá? Ser professor não é uma coisa que vai passar hoje ou amanhã, entendeu? Ser professor, então, é uma profissão. Para falar das profissões, a gente tem que usar o verbo ser. Lorsque parler de une profession, un métier, ou pas utiliser le verbe estar, ou utiliser le verbe ser, ou utiliser le verbe ser. Par exemple, eu sou médico, você é médico, você é professor, ele é costureiro, ela é costureira, a gente usa o verbo ser. Então, bora lá para ver alguns exemplos do verbo estar. Como a gente já falou, o verbo estar é para falar, ou a gente usa o verbo estar para determinar uma coisa que passa e daqui a pouco pode durar uns segundos, uns minutos, mas não vai durar para sempre. Por exemplo, nós temos estou com calor. Estou com calor. Isso aí demonstra que mesmo assim eu posso estar com calor também, eu posso estar com frio. Moi, quand senti freddi, moi, quand senti chaleur, eh bien, pour parler donc des températures, donc, ils ont utilisé le verbe estar. Donc, on ne peut pas capable utiliser le verbe sel parce que le verbe sel, c'est pour désigner un état permanent. Eh bien, donc, température, donc, il y a plusieurs notions de température. Donc, il peut être froid, il peut être chaud. Donc, vous voyez, eh bien, et c'est comme ça. Donc, on utilise exactement le verbe, estar pour désigner un état qui a passé. Ce n'est pas un état qui est permanent. En l'autre exemple, encore nous capables de prendre très bien. Estou doente. Donc, moi malade, donc ça arrive malade qu'on y a. Et puis, tout à l'heure, moi pas malade. Vous voyez? Eh bien, et ça, c'est une différence que nous fait exactement avec le verbe ser et le verbe estar. Donc, pas oublier, le verbe ser et estar, toutes les deux signifient être en français. Eh bien, allons voir maintenant le verbe avoir qui s'est gagné en portugais. Comment on conjugue le verbe gagner en portugais au présent de l'indicatif? Eh bien, avoir qui s'est gagné, eu conjugué comme ça au présent de l'indicatif en portugais. Allons voir. Eu tenho, você tem, ele tem, ela tem, a gente tem, nós temos, vocês têm, eles têm, elas têm. Vous voyez? C'est tem, tem, tem. Très bien. Mais il y a une différence exactement entre ten qui c'est singulier et ten qui c'est pluriel. Ten qui c'est singulier, donc il n'y a pas accent. Donc ten qui c'est pluriel, là par exemple, là, dit vous avez vos ten, donc il y a ça accent circonflexe sous tête et. Donc elis ten também gagne ça accent circonflexe et puis elas ten gagne accent circonflexe qui fait la différence. Après quoi c'est eu tenho, depois tem, c'est comme ça. Donc vous voyez, eu tenho, moi ganhei, você tem, o ganhei, ele tem, lhe ganhei, ela tem, lhe ganhei, a gente qui c'est pronom net en portugais, qui c'est on, a gente, nous connaissons a gente, là, a gente a traduit on, donc on c'est toujours nous, par exemple, mais qui sont pronoms exactement, qui pas déterminé, qui c'est un pronom neutre. Il n'est pas dit exactement est-ce que son fille va parler, est-ce que son garçon, mais il parle d'une manière générale. A gente, c'est a gente tem, nous gagnons, nós temos, nous gagnons, vocês têm, eu ganhei, eles têm, eu ganhei, elas têm, eu ganhei. Eles pour les masculins, pour garçons quoi, et puis elas c'est pour le féminin
pluriel. Elis pour le masculin et le masculin pluriel. Et puis Elas pour le féminin pluriel. Donc, ça, ce sont les trois verbes les plus utilisés en portugais. Parce que ces verbes qui s'aillent, c'est verbes auxiliaires. Mais puisqu'on parle des verbes auxiliaires, nous connaissons bien que les verbes auxiliaires, ils aident généralement l'autre verbe à conjuguer. Jusque-là, aucune question. Seconde question, eh bien, qui te lit dans un commentaire pour nous. Et puis, comme ça, nous appris pour nous, généralement, quel que soit côté ou commentaire vidéo. Ça. Bref, eh bien, de ce fait, on a continué. Eh bien, on a fait un rappel pour vous. Jusque-là, nous connaissons bien que vous connaissez les jours de la semaine. Les jours de la semaine en portugais, c'est quoi? Donc, nous disons segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Quando a gente fala segunda, a gente vê segunda-feira, que é lundi, a gente vê terça-feira, mardi, quarta-feira, que c'est mercredi, quinta-feira, que c'est jeudi, et puis sexta-feira, que c'est vendredi, sábado, samedi, et puis nós temos domingo, qui c'est dimanche. Eh bien, ça, ce sont les jours de la semaine. Os dias da semana. Semana, c'est semaine. Semana, semaine. Donc, vous voyez, j'espère bien que vous avez une bonne tête, vous allez retenir toutes ces choses-là. Eh bien, nous continuons. Eh bien, les mois dans une année. Les mois dans une année, donc. Non, cette vidéo, ça, moi, je voulais bien que vous connaissez tout ça qui est important dans le portugais basique, là. Tout ça qui est important dans le portugais, donc, de base, là. Donc, les mois dans une année. Nous connaissons bien qu'en français, comme en créole, nous avons 12 mois dans une année. Puisque nous avons 12 mois dans une année, eh bien, en portugais aussi, a gente tem 12 meses no ano. A gente tem 12 meses. 12 meses. Nem a mais, nem a menos. A gente tem 12. Então, janeiro, que é janvier. Fevereiro, que é février. Março, que é mars. Abril, que é avril. Maio, que é mai. Junho, que é juin. Julho, que é juillet. Agosto, que é août, e a gente tem setembro, que é setembro, a gente tem outubro, vamos falar, outubro, que é outubro, a gente tem também novembro, que é novembro, le mois dernier, e a gente tem, enfim, o mês de dezembro, que é décembre. Je vais répéter encore pour vous, et comme ça, vous allez les retenir. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Tem uma diferença entre junho, aqui tem o som N, julho, que tem o som L. A gente tem agosto, setembro, novembro, outubro, novembro e dezembro. Então, pessoal, bora lá. Esses são os 12 meses que a gente tem em português. Les 12 mois que nous avons dans une année en portugais. Eh bien, maintenant, nous connaissons les jours de la semaine, nous connaissons les mois. Nous connaissons bien la lettre la plus difficile, qui est la lettre R en portugais. Et nous connaissons quoi d'autre? Nous connaissons alors, et tant d'autres choses. Nous allons alors vous apprendre à compter. Et nous allons vous apprendre à compter de 1 jusqu'à 20. De 1 jusqu'à 20. Viens compter avec nous. Allez, allez. Nous avons qui c'est 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, a gente chegou, a gente contou até 20. Depois do 20, a gente tem 30, que é 30, 40, que é 40, 50, que é 50, 60, que é 60. Ensuite, por suite, a gente tem esses números. Depois do 20, para chegar a 21, a gente só pegar 20 mais 1. 22, 20 mais 2 é 22, 22. 23 é 23. 24 é 24. 25, que é 25, 26 é 26, você pega 26, 27, 27, 28, 28, 29 é 20 mais 9, que dá 29. Assim a gente conta do 20 até 29. De 31 até 39 é a mesma coisa, só você pegar 30 mais 1
até 9. Seulement on prend 30. De 30, on prend 30. L'objet de 31, on prend 30. Et puis, quand on dit 1, on dit 30, qui c'est 30. Et puis, qui c'est on dit 31. Fechou? Então, bora pra frente. Enquanto isso, eu vou deixar esse vídeo aqui. Eu vou gravar um outro para vocês podem assistir. Eu não vou demorar muito. Então, deixa esse conteúdo aqui até a contagem, os números. A gente chegou até 20, tá bom? Então, a gente volta já para assistir ou bem para subir um outro vídeo no canal para vocês. Espero que vocês gostam desses conteúdos. Bora se inscrever no nosso canal, bora compartilhar e a gente vai gravar mais vídeo para vocês. Amo todos vocês. Tchau, tchau. Beijos.